Boa tarde. Olá, rapaz. E aí, tudo certinho, Moni? Obrigada a princípio. Ah, eu que agradeço. Me ouve direitinho? Sim, sim, tô ouvindo direitinho. Ai, que bom. Você está bem? Também, graças a Deus. E você? Graças a Deus, estou bem também, graças a Deus. Então, vamos iniciar nossa live hoje sobre o caminho que existe entre o neurônio, o comportamento e o que está por trás de tudo isso sobre a Sim. ciência. Eu sei que esse momento é importante, né, para a ciência, para o Sim. nosso desenvolvimento. Eu convidei você justamente porque eu sei que você, além da ciência, é uma serva de Deus. E aonde a ciência não conseguir responder, a gente tem a nossa fé para, pedindo sabedoria a Deus, aquele que criou o ser humano, conseguir resolver inúmeras questões, problemas comportamentais na sociedade. Então, vamos lá. Se apresente. Esse vídeo, né, Pronto. vai ficar gravado, será importante para muitas famílias. Pronto, tudo certinho. Então, mais uma vez, né, obrigada pelo convite de estarmos participando dessa live, né? Na pandemia foi bastante recorrente, né? Essa questão das lives, que foi uma das formas que a gente conseguiu realmente manter o nosso processo de comunicação. Bem, sou Átila Gomes, né? Antes Batista, agora Gomes. Sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia e fiz uma pós-graduação em dois ramos. A pós-graduação, tanto a stricto sensu, que foi justamente o mestrado e o doutorado. O mestrado eu realizei voltado ali para entender um pouco o papel da serotonina nas respostas cardiovasculares ao estresse. E o doutorado eu explicitei, né, a gente tentou estudar um pouco sobre o papel de um constituinte do óleo essencial do orégano, que é o carvacrol, nas respostas hipertensivas. E mais ou menos, né, uns 2 anos, terminei uma especialização, que no caso é uma pós-graduação lato sensu, em neuropsicologia. E hoje, né, até o presente momento, desde 2013, né, mais ou menos, eu sou professora universitária. E tô aí nesse ramo aí até quando Deus permitir. Amém. Deus abençoe. Vamos lá para as perguntas. Hoje é um dia que a gente compete com um grande time, né? O Flamengo já já está entrando em campo, mas a vida continua, né? A emergência não. A formação, né? Dos neurônios que ocorrem quando o bebê está na barriga da mamãe, quando ele sai, quando é que acontece essa formação dos neurônios? Pronto, então, o que acontece? A criança, né, basicamente, vamos pensar um pouco em relação ao processo gestacional nos humanos. Então, basicamente, uma gestação em humanos, ela ocorre entre 40, no máximo 42 semanas. 42, o menino já está ali quase pedindo, né, para literalmente ser expulso da barriga da mãe. E a primeira semana, né, ela se configura como um momento em que a célula masculina se encontra com a célula feminina e, interessantemente, né, acreditava-se que era o espermatozoide, aquele que era mais rápido, né, que conseguia realmente fecundar o ovócito, né, que depois se transforma em óvulo. Mas, na realidade, o ovócito, ele libera substâncias químicas que vai direcionar, que vai escolher o espermatozoide. Então, é uma escolha, né, que é realizada. E aí, esse espermatozoide, ele consegue fecundar esse ovócito e aí forma o embrião, né, propriamente dito. E aí, na segunda semana, esse embrião, ele é colocado dentro do útero, né, especificamente ali numa região chamada de miométrio, porque se for fora,
da estrutura do miométrio é uma gravidez ectópica, né, que é fora do local do útero. Então, essa criança vai se desenvolvendo e, a partir da terceira semana, já começa o desenvolvimento do primeiro sistema, que é o sistema nervoso. Só que ele não vai amadurecer, óbvio, né? Não é com 3 semanas que ele amadurece. Ele só vai amadurecer ao longo do processo gestacional e ao longo também da nossa vida. Então, com 3 semanas, existe uma célula chamada de neuroblasto, né, que vai sofrendo a diferenciação e vai formando os neurônios, né, vai constituindo ali a estrutura neuronal, que vai ser realmente, né, o nosso sistema nervoso, que não é só cérebro, né? É cérebro, cerebelo, hipotálamo, todas as estruturas que compõem o nosso sistema nervoso. E aí, o que acontece? Né? Um fato bastante interessante é que na terceira semana também surge a primeira glândula endócrina, que é a tireoide. Só que ela só vai ter função a partir da 10ª semana gestacional. Por que eu falei da tireoide? Porque os hormônios tireoidianos, eles influenciam na sinaptogênese, ou seja, no desenvolvimento das sinapses, que é a comunicação entre os neurônios. Então, muitas vezes, né, a mulher ela acaba se desleixando, né, na gestação, não procura um endocrinologista, e aí às vezes não sabe que está com alteração na tireoide e que acaba influenciando na maturação do sistema nervoso da criança, né? Por isso que é tão importante. Claro que assim, gravidez não é doença, né? Mas existem alterações no corpo da mulher que podem influenciar diretamente no desenvolvimento do bebezinho. Então, é fundamental, né? Por isso que, se você for observar, os ginecologistas, eles sempre recomendam fazer ultrassom da tireoide, ultrassom da mama, ultrassom do ovário, né? E aí, às vezes, a pessoa pode se perguntar, o que tem a ver tireoide com útero, com os ovários? Tem tudo a ver, é totalmente relacionado. Porque alterações na atividade desse hormônio tireoidiano impacta na atividade do sistema sexual, do aparelho sexual, e impacta também no sistema nervoso. Então, o desenvolvimento desses neurônios já ocorre intrauterino, dentro lá do corpo mesmo da mulher, mas que é influenciado também pelo aspecto nutricional, pelo aspecto o estilo de vida dessa mulher, por vários outros fatores que podem impactar diretamente, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Ótimo, muito bem. Resumindo, você falou que o pré-natal é fundamental. É, isso. E a nutrição do bebê, aqueles casos de microcefalia no Nordeste que deram a explosão, muito se associa à nutrição da mãe, como ele foi, né, ultrapassou a placenta e teve um comprometimento muito. Em algumas regiões também houve o vírus, mas não com uma intensidade tão grande, porque a nutrição fez com que alguns fossem mais prejudicados, como nós sabemos, né? A questão social muito precária, muito interessante. Vamos lá para outra pergunta. Os neurônios são todos assim, eles se perdem quando eles se multiplicam? Tem algum momento na fase da vida que a gente perde neurônio todo dia, tem uma data específica? Como é essa questão? Então, o que ocorre? Existe uma questão muito importante na neurociência que nós chamamos de poda neural, né? O que é essa poda neural? O que ocorre? A criança, por exemplo, ela só vai aprender a falar se ela ouviu alguém falar. Aí talvez as pessoas digam, mas não é coerente. É coerente, por quê? Existe uma área no nosso cérebro que é chamada de lobo frontal, que é essa parte aqui da frente, né? Que é onde está localizada uma estrutura chamada de área de Broca, ou de Broca, que está associada ao processamento da fala. E no lobo temporal, que é essa parte aqui próximo do nosso ouvido, que está localizado a área de Wernicke, que é a área que faz com que a gente interprete a linguagem. Por exemplo, eu posso perguntar como você começou a live, né? E aí, como você está?
Então, a minha área de Wernicke interpretou essa informação, essa pergunta, como se fosse uma curiosidade que eu tinha que responder dentro desse contexto. Então, eu tinha que dizer para você se eu estava bem ou não. Não tinha sentido eu lhe responder, por exemplo, que está nublado, porque não foi essa pergunta que você fez para mim. Então, a área de Wernicke, ela permite que eu tenha essa capacidade de interpretar aquilo que o outro está falando. E aí a área de Broca permite com que ocorra a articulação e eu consiga realizar de forma fonética. Mas o que, que acontece? Se essa criança ela não é exposta, né, ela não apresenta vários estímulos, essa área demora de se desenvolver. Porque para eu aprender a falar papai e mamãe, é porque meu lobo temporal gravou essa palavra. E aí ela fala papai, mamãe. Né? Por que, que ela vai falar isso? Porque ela gravou. Porque o cérebro dela pegou aquela informação, foi fazendo conexões neuronais e aí ela fixou aquela palavra. E aí os pais vão ensinando, ó, agora fala porta, agora fala aí bola, fala aí o nome de mamãe, como é o nome de bebê? Aí, então, o pai e a mãe, né, o ambiente que a criança está ali inserido, vai estimulando essa criança a falar, ok? Então, cada vez que a criança vai sendo estimulada, isso faz com que ocorra conexões neuronais. Aí entra aquela questão do Bob Good, né, que está a maior fama agora. Na minha época era caderno de desenho, né? Mas agora mudou o nome. Mas qual é a importância do Bob Goods? É porque, à medida que você tira essa criança da tela, né, porque hoje em dia o que está fazendo com que esse lobo frontal não se desenvolva é o excesso de telas. Então, isso faz com que esse lobo frontal comece a sofrer atrofia, e aí, ao longo dessa atrofia, a criança começa a ficar super hiperativa, e aí vem os erros de laudo, dizendo que toda criança hoje tem TDAH, e muitas vezes não é o TDAH, é o excesso de tela, é essa quantidade de informações que está sendo lançada na mente da criança, e aí essa poda neural que deveria ocorrer em neurônios que não estão sendo utilizados, acaba ocorrendo de forma errônea, né? E óbvio que uma das causas, né, que está associado ao desenvolvimento da esquizofrenia, ao desenvolvimento do TDAH, do transtorno do espectro autista, que no caso a criança já nasce com transtorno do espectro autista, é justamente o erro nessa poda. Então, ocorre sim essa poda neural, né, obviamente, aqueles neurônios que não são muito utilizados, eles são retirados, e aqueles neurônios que são muito utilizados, eles são mantidos. E, interessantemente, o nosso sistema nervoso ele consegue fazer neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade de formar novas conexões neurais. Então, aquela ideia de que não adianta ensinar burro velho, né? Aquele ditado. Isso é um erro. Porque por mais que a pessoa seja idosa, o cérebro dela, a não ser assim, que a pessoa tem uma demência, né? Ela tem uma doença de Alzheimer, ela tem uma demência frontotemporal, uma demência por corpos de Levy, realmente. Aí vai ser um pouco mais difícil, mas não impossível. Porque até nesses pacientes, à medida que você vai fazendo educação física, o exercício físico, fisioterapia, então o cérebro ele vai se remodelando. Tá? O cérebro ele só vai parar de fazer conexão quando a pessoa morrer. Mas enquanto a pessoa estiver viva, ela vai continuar aprendendo, ela vai continuar realizando conexões desde que ocorra o estímulo. Então, se eu não estou estimulando, é o que Lamarck viu lá, né, na teoria dele, vai atrofiar. Então, se eu não estou utilizando, óbvio que vai sofrer uma atrofia. Mas vai ser uma atrofia que não é fisiológica. É uma atrofia que vai ser patológica, né? Aquela estrutura, ela vai deixar de funcionar porque simplesmente ninguém está utilizando. Então, a poda realmente, ela acontece. Ótimo. É como a academia, né? As pessoas vão para a academia depois de um período suficiente, 6 meses, 2 anos, começa a ver na musculatura, na questão respiratória, todo um avanço. Então, a questão cerebral, você está dizendo que é a mesma coisa. Se exercitar, ela flui, ela desenvolve. Se não exercitar, atrofia. Então, isso de aprender. Isso.
Basta ter disposição, né? Porque aprender gasta energia, né? Então, tipo, a própria Bíblia fala, né? O muito estudar, não é o estudar que é enfado, o muito estudar é enfado. Mas por quê? Porque você vai gastar energia. Porque o cérebro, ele não produz ATP. Ele consome, o ATP que o cérebro consome, né? Ou seja, a energia que o cérebro consome é aquilo que nós vamos obter a partir da alimentação. Então, estudar realmente é cansativo, porque você tem que sentar, você tem que se concentrar, você precisa estar ali focado naquela atividade. Só que também requer determinação. Então, tipo, se eu sei que daqui a 15 dias eu vou ter uma prova, não vai adiantar eu querer estudar nas 24 horas antes, me desesperar, se eu não conseguir manter esse ritmo de estudo ao longo do dia. Porque quando chegar na avaliação, eu vou estar tão estressada, tão preocupada, né? Que meu nível de cortisol vai lá em cima e eu vou esquecer tudo. Vai dar um branco. Vou dizer, meu Deus, mas eu estudei isso. Por que vai dar um branco? Porque eu não eduquei o meu cérebro para aquele aprendizado. Foi um negócio assim no desespero. Eu tenho que passar, porque senão, meu Deus, a Procimone vai me reprovar, né? Mas quando você estuda de forma rotineira, todo dia 5 minutos, em uma semana, isso equivale a 50 minutos de estudo. Que pode parecer bobagem, mas no dia da prova, esses 50 minutos que a pessoa dedicou ali, vai refletir em aprendizado, porque o aprendizado é por repetição, né? Você vai andar de bike. No primeiro momento, você vai cair, né? Mas cada vez que você vai repetindo, pô, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Seu cérebro vai memorizar aquilo, vai ser uma memória de procedimento, e aí você não vai esquecer nunca mais. Você pode ficar 10 anos sem pegar uma bike, mas se você pegar, você vai conseguir andar do mesmo jeito. Então, é como se fosse uma flor e uma terra. É o gotejar, é o cuidado que vai fazer crescer. Ótimo. E você, sendo professora, dando a dica para os alunos aí, né? Estúdio, viu? Isso. Eu falo a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando existe um transtorno, né, do neurodesenvolvimento associado a pessoas com autismo, é possível verificar assim, em exames, porque a ciência está estampada nas redes sociais também, mas para pessoas leigas, porque esse vídeo vai chegar a pessoas que têm um entendimento, que já estão na área, e pessoas também que não têm muito entendimento. Assim, a gente falando de forma bem simples. Pode ver se tem autismo em raio-x, em exame de sangue, em uma tomografia? Pronto, então, basicamente, né, eu trago aqui a questão da ressonância magnética, né? O raio-x nem tanto, porque raio-x ele não consegue ter uma expressividade tão intensa, né? A acurácia dele não é tão eficiente, tão expressiva assim. Mas a ressonância magnética, ela consegue, né, de certa forma, perceber, observar na realidade que no cérebro de pacientes que apresentam o transtorno do espectro autista, ocorre um aumento da massa cerebral, né? Especificamente em algumas regiões, como o corpo caloso, né? O que é o corpo caloso? O corpo caloso é aquele carinha que vai unir o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, tá? E aí, essa união, ela vai fazer com que o lado direito do cérebro controle o lado esquerdo e o lado esquerdo controle o direito. Por que hoje a gente sabe disso? Por causa de pacientes que apresentaram derrame, né? Que é o acidente vascular encefálico. Então, quando vocês virem, né, uma pessoa que está paralisada do lado direito, o derrame dela foi no lado esquerdo e vice-versa. Então, hoje nós sabemos que especificamente no cérebro ocorre esse cruzamento das fibras. No cerebelo não, mas no cérebro sim. Então, na ressonância, né, a partir de 2 anos de idade, mais ou menos, dá para perceber essa alteração na região do corpo caloso. Na região da amígdala, que não tem nada a ver com isso daqui que o pessoal fica, tô com a amígdala inflamada. Misericórdia, se tiver com a amígdala inflamada, é um princípio de psicopatia, né? Porque o único lugar que tem amígdala é no cérebro, tá? Aqui é tonsilas, né? A pessoa, mas por que meu médico... É porque se repete tanto que aí ficou essa onda, mas não é amidalite, é tonsilite, é inflamação nas tonsilas, tá?
A amígdala, ela fica lá no sistema límbico, que é uma área do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções. É mais ou menos assim. Imagine que eu vou para o zoológico e aí eu resolvo, com a minha inteligência, botar a mão na jaula do leão, né? O que vai acontecer? O leão vai ver que eu, teoricamente, tenho carne, vai querer me atacar. A amígdala vai dar aquele sinal, aquele estalo de que eu estou correndo perigo, vai mandar um sinal para o hipotálamo para poder correr daquela situação. Então, a amígdala é como se fosse a sirene da nossa casa, que vai estar alertando que algo não está bem. É mais ou menos isso. E no cérebro, né, dessas crianças, desses pacientes que apresentam o transtorno do espectro autista, ocorre também um aumento dessa estrutura e alteração também do cerebelo, que fica aqui atrás, que está associado com o nosso equilíbrio postural, por exemplo, né? Ele tem várias funções. Ele é responsável por resolução de cálculos matemáticos, o equilíbrio postural, comunicação com o nosso sistema auditivo. Então, com a ressonância, é possível ver a alteração dessas áreas, só que é o seguinte, mesmo que através do exame de imagem, né, seja possível avaliar alterações ali do sistema nervoso, isso não descarta a análise de um neuropsicólogo que vai se utilizar de testes que são validados na ciência, tá? Não é um teste que pega ali no chat GPT ou que pega ali no YouTube da vida, não. São testes que são validados por pesquisadores que passaram por todo um processo de pesquisa e aí vai se utilizar desses testes para poder justamente, né, conseguir ali fechar o laudo daquela criança. Então é super importante que os exames de imagem eles sejam acompanhados de testes neuropsicológicos que vai justamente favorecer a identificação e o fechamento do laudo de forma adequada, tá? Porque às vezes as pessoas querem sair por aí dando laudo nas crianças, quando na realidade a criança não tem nenhum transtorno, né? Às vezes simplesmente a criança não gosta de um som, mas não quer dizer porque ela não gosta daquele som que ela tem autismo. Ou porque a criança demora de fazer uma atividade que ela tem a TDAH. Porque às vezes a criança é procrastinadora mesmo. Já é uma característica da criança de procrastinar na atividade, né? E não necessariamente tem TDAH. Então, os laudos associados a transtornos mentais ou a transtornos do neurodesenvolvimento precisam ser avaliados por profissionais qualificados na área, que é justamente o neurologista, que é o psiquiatra, que é basicamente o neuropsicólogo, que é um psicólogo com especialização em neuropsicologia, para não estar saindo por aí, né, dando laudo nos filhos dos outros, quando na realidade a pessoa não sabe nem o que é um teste neuropsicológico, não sabe nem o que é um teste do relógio, não sabe nada, né? Não tem noção nenhuma do que está falando e diz, fulano está andando na ponta do pé, deve ter autismo. Fulano não sei o que, deve ter TOD. E às vezes não é TOD, né? Transtorno desafiador opositor. Às vezes o menino é desobediente mesmo, né? Às vezes aquela criança ali não foi estabelecido limites, né? Não foi ensinado para ela que na vida tem um sim e tem um não. E aí o menino acaba achando que a rua é uma extensão da casa dele, que ele pode sair derrubando tudo o que vem pela frente, tá? Ótimo. Você vai repetir o nome, não é amígdala, é tonite? Tonsilas. 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 Tonsilite, no caso, né? Inflamação nas tonsilas. Pronto, tá aprendido. Amei. Você estava falando aí e já antecipa algo que eu queria trazer a respeito da pessoa com autismo. Tem uma situação aí nessa amígdala que vai trazer um transtorno para ela se desenvolver como os pares dela da mesma forma. Quando se analisa que há
prejuízo. A palavra é essa. Não é porque deu birra, não é porque criança dá trabalho. Adolescente dá trabalho. Isso. Eu sou mãe e eu vivo empenhada nessa obra trabalhosa de dar limite, de dizer não, né, a criança vai crescendo, vai impondo a sua personalidade. É sobre prejuízo. Quando, né, não se tem um laudo assim, como um exame de sangue, consegue aferir que é autismo, que vai no comportamento, se aquele comportamento está trazendo prejuízo para a vida dele, aí sim vai se avaliar de forma criteriosa. Felizmente, a ciência tem avançado e alguns pediatras já conseguem analisar. Alguns que ficam com mais tempo com seus filhos já conseguem analisar alguma situação. Mas é preciso um cuidado em todo o comportamento. Como se comporta em casa, como se comporta na escola, como se comporta em casa de outros parentes. Tem que ver tudo isso e aí para não sair laudando. E outro, um dos transtornos mais delicados é a pessoa com autismo, porque ele vem com um combo, sabe, um bolo recheado com um bocado de coisa assim, deliciosa, não falando como se fosse positivo, eu estou dizendo que é um bolo com muitas coisas. O autismo não vem só, o autismo vem com comorbidades. E aí você falou TOD, tem autista com TOD, tem autista com TDAH, tem autista com uma dificuldade motora muito grande, porque teve um comprometimento aí na hora da questão neuronal. E aí eu vou para outra pergunta, né? Quando os neurônios sensoriais e motores fazem a pessoa ter um comportamento diferente, que é chamado de atípico, por que esse termo é usado na sociedade hoje? Chama comportamento atípico, sou mãe atípica, tem muito isso. O que essa palavra, o que é isso? Então, porque assim, dentro da área de saúde, né, nós temos um padrão que é chamado de normalidade. Ou seja, o que é normal? É aquilo que é mais frequente dentro de uma população, né, o que é o típico. Né? Então, por exemplo, dentro da questão da cardiologia, o mais frequente, o mais típico, é que o coração ele seja levemente voltado para a esquerda. Pode acontecer de alguma pessoa nascer com o coração levemente para a direita, sim, mas ele vai apresentar inúmeras complicações ao longo da vida, porque não é frequente nascer para o lado direito, e sim para o lado esquerdo, né? Tanto que o nosso pulmão esquerdo ele só tem 2 lobos e isso não impacta na nossa capacidade respiratória. Agora, o direito que tem 3, se o coração for para o lado dele, isso já impacta na capacidade respiratória, né? Percebe a diferença? Então, por isso que tem a ideia do típico e a ideia do atípico, né? E aí, o que ocorre? Os neurônios, né, é uma das células, não é a principal, porque nós temos, por exemplo, célula glial, né, que é o responsável pelo suporte do nosso sistema nervoso. Aí vem microglia, que vai atuar no sistema imune do nosso sistema nervoso, o astrócito, que vai controlar o pH do sistema nervoso, as células ependimárias, que vai formar a barreira hematocefálica, entre outros. E aí vem os neurônios, que são as células que vão dar forma do sistema nervoso e vão ser responsáveis por gerar a comunicação. Aí nós temos neurônios que são aferentes, ou seja, os de entrada. É os que vão mandar a informação, vão pegar a informação da periferia e vão mandar lá para cima, que nós chamamos de neurônios sensoriais. Então, nós temos neurônios sensoriais no sistema nervoso, nós temos neurônios sensoriais na pele. Então, como é que eu sei que Salvador está fazendo frio? Porque eu tenho nervos sensoriais, né? Porque neurônio, quando está lá em cima no cérebro. Fora do cérebro, eu chamo de nervo terminação nervosa. Então, nós temos nervos que vai ali ver que aquele ambiente está mais frio, aí vai gerar uma resposta no meu organismo, tá? E essa resposta vai ocorrer ou por neurônios motores, que são neurônios de saída eferente, ou também chamados de nervos eferentes, são nervos de saída, tá? Então, dá um exemplo ainda dessa questão da temperatura.
Então, esses neurônios de entrada, os sensoriais, captam que o ambiente está frio, manda essa informação através da medula espinhal, que fica lá na nossa coluna, e aí o cérebro diz, ó, tá frio, bora fazer alguma coisa aqui. Aí volta novamente pelo nervo motor e diz, ó, vamos botar os pelos para cima, vamos fazer ele encolher o corpo, pegar um casaco, tá? Então, essas respostas são, como é que se diz? A gente chama de sinergismo, né? É uma união. Então, um vai mandar a informação e o outro vai responder. O que acontece nos pacientes que têm transtorno do espectro autista? Tanto pode acontecer uma hiporresponsividade, ou seja, uma diminuição dessa resposta, como uma hiperresponsividade. Então, às vezes, tem criança que esses neurônios sensoriais são hipersensíveis. Então, qualquer situação já está ali incomodando aquela criança. Por exemplo, aqueles que são auditivos. Qualquer zoada, ele já está com aquela coisa assim. Por quê? Esses nervos auditivos são mais sensíveis. Fazer uma comparação, por exemplo. A audição do cachorro é muito melhor do que a nossa. O cachorro, ele consegue ouvir infrassom. O apito do cachorro eu não consigo ouvir. Apesar de eu achar como... Não, eu não consigo ouvir o apito do cachorro. Porque a minha escala Hertz, né, a minha escala de frequência sonora é menor do que a escala de frequência sonora no cachorro. Então, ele tem um padrão de escuta maior do que o meu. Na criança com autismo, ela pode ter essa frequência alterada. Então, tanto ela pode ter uma frequência reduzida, quanto ela pode ter uma frequência baixa. Por exemplo, bomba para mim, eu não gosto de bomba de São João. Mas para uma criança que é autista, esse momento, para algumas delas, é péssimo. Por que é péssimo? Porque ela fica incomodada. O cérebro dela não consegue fazer com que aquela informação caia no vácuo. Né? Eu posso estar em uma festa, por exemplo, com muita zoada, e conseguir conversar com você, porque meu cérebro e o seu cérebro conseguem isolar as demais informações e focar no que é importante. Mas o autista, ele não consegue fazer isso. Então, ele tem que ser trabalhado para poder entender. Olha, não se preocupa com a bomba, não. Mamãe está aqui, está ao seu lado. Mas isso é muito mais demorado para essa criança que já tem uma hiperresponsividade desses neurônios sensoriais do que para uma criança que não tem. Né? Você vai, muito pelo contrário, o menino que é típico, ele vai querer comprar bomba e ainda ficar segurando a bomba com a inocência, né? Segurando a bomba, achando que é bonito soltar a bomba na mão. Então, ocorre realmente, né, essas alterações desses neurônios sensoriais e dos neurônios motores da mesma forma. Então, tem crianças, por exemplo, que elas têm alterações muito fortes na estrutura cerebelar, né, nesses neurônios motores que estão associados com musculatura esquelética. Então, por isso que alguns não conseguem ficar né, com a palma dos pés apoiada realmente no chão. Então, eles ficam, né, andando na pontinha, né, ou alguns deles evitam, né, ficar muito tempo sentado. Então, eles ficam realmente muito agitados, porque há essa alteração, né, nesses neurônios motores ou nesses nervos motores, que fazem justamente com que essa criança ela responda de uma forma atípica, ou seja, de uma forma que não é frequente na sociedade, né? E aí deixando bem claro que o autismo ele não é uma doença, né? Ele é um trânsito. Por que não é doença? Porque de acordo com a OMS, para eu considerar algo como doença, eu preciso ter sinais e sintomas que sejam clássicos e que sejam frequentes na população. Por exemplo, você sabe quando está gripada. Você sabe diferenciar o que é uma gripe do que é, por exemplo, uma enxaqueca. Não precisa fazer medicina, ficar 6 anos estudando, depois fazer residência para saber o que é uma gripe, né? Porque você sabe sinais e sintomas. Então, isso é uma doença, tá? Mas no caso do transtorno do espectro autista, cada criança vai ter um espectro, por isso que é espectro, tá? É igual a luz, tá? Talvez a capacidade de enxergar sua seja talvez melhor do que a minha, né? Mulher é muito comum nisso, né? Homem, verde é verde, azul é azul, amarelo é amarelo.
Para a mulher, não. É verde anil, é verde cristal, é verde céu, é verde mar, é verde não sei o quê. Então, a mulher, ela tem uma diversidade de espectros de cores maior do que o homem. Se você mandar um homem comprar, vá ali e compra uma saia rosé. Ô, Jesus! Ele vai ficar desesperado, porque ele não sabe o que é rosé. Ele sabe o que é rosa, o que é amarelo, o que é verde. Ele sabe o que é isso. A mulher consegue fazer essa diferenciação. Então, isso é um espectro, tá? Da mesma forma, é o autismo. Eu não posso chegar e dizer que todas as crianças que têm autismo é porque teve uma alteração do neurônio espelho. Não necessariamente. Porque tem crianças que nasceram com autismo porque a mãe apresentou um quadro de desbiose intestinal. Né? O que é desbiose? No nosso sistema digestório, né, existe bactérias, tá? Que vivem em harmonia com o nosso corpo, tá? São bactérias boazinhas, então elas vivem lá conosco. Por isso que muitas doenças começam no intestino, não começa no sistema nervoso, não começa no intestino. Nós somos o que comemos. Então, muitas vezes essa mãe, ela tem uma alimentação muito rica em ultraprocessados, então ela come muita calabresa, muita carne de sertão, muita salsicha, sabe essas coisas assim que enchem os nossos olhos? Mas entope o coração, altera o sistema nervoso. Então, durante a gestação, essa alimentação que começou lá com 10 anos de idade, ela vai engravidar com 30 anos, porque é igual a cartão de crédito. As porcarias que a gente come, uma hora a fatura chega, né? Não vai chegar logo, vai chegar lá na frente. Quando tiver com 40, com 60, uma diabetes da vida, uma hipertensão da vida, um câncer intestinal. Ele não começou hoje, ele começou 10 anos atrás com o meu comportamento errado. Então, muitas vezes, a mãe, com essa alimentação descontrolada, né, gera essa desbiose intestinal, que altera a atividade da mitocôndria e aí faz com que a criança tenha o transtorno do espectro autista, né? Já outras é por exposição por agrotóxicos, né? Então a pessoa mora num local que é o tempo todo liberando agrotóxico, o tempo todo liberando aqueles clorofluorcarbonos, que por sinal hoje já foi até proibido, né? Mas tem muitos agrotóxicos que são utilizados ainda, né, para poder manter o alimento mais tempo nas prateleiras. E aí a pessoa vai ingerindo aquilo e isso impacta também no desenvolvimento da criança. Então, existem várias hipóteses, tá, para o transtorno do espectro autista. Por isso que não é uma doença. Porque eu não consigo fechar um laudo específico para todo mundo. Até o tratamento tem que ser diferenciado. Por exemplo, tem criança que ela só gosta de uma cor. Ela só gosta do amarelo. A comida tem que ser amarela, a roupa tem que ser amarela, a televisão tudo para ela tem que ser amarelo. Porque a parte sensorial dela para cor, os fotorreceptores dela para cor, é mais específico para essa característica da cor amarela. Então, eu não posso fechar um tratamento que seja igualitário para todo mundo que tem TEA. Porque cada criança, ela responde de uma forma, ela reage de uma forma, ela tem um nível diferente de transtorno e que precisa ser individualizado. Não pode ser de forma coletiva, tá? Explicou tudo direitinho. Agora eu quero trazer mais assim a ciência em relação à aba. Porque Ada é uma menininha. Uma vez eu vi um cientista falando isso, eu me acabei de rir. Porque nós gostamos aqui no Brasil, por causa da tradução que fica um pouco incoerente, que a gente fala assim, análise do comportamento. De análise dá para entender que tem um A. Do comportamento tem um B. E aplicada aonde? A quem? Então fica um pouco incoerente. Como veio dos Estados Unidos, dessa ciência que não me ficou, esse B está relacionado a behaviorismo. Isso. Skinner. Ele trouxe Skinner, justamente. Ele traz o behaviorismo. E eu ouvi um latido de cachorro, não sei se é seu. Foi esse cachorrinho que tá aí? Não. Aí eu trago aqui, ó. Tá vendo esse cachorro aqui? Uhum.
Skinner fazia um laboratório justamente Sim, em comportamento com o cachorrinho, com o macaco, com é ratos, e verdade. aí ele queria aplicar na sociedade. Se eu consigo controlar comportamentos, e isso aqui é um animal, o ser humano também é um animal, só que a gente com algo elevado por causa da racionalidade e de conseguir a linguagem. Então, ficou com uma crítica, aquele do século XX, como uma roupa. Se eu pego uma roupa do século XX hoje e coloco, você vai dizer, ah, não, nada a ver, tem que ter uma roupagem, uma linguagem atualizada. É isso que estão fazendo com a questão do comportamento, atualizando. Veio uma crítica sobre esse Skinner de Freud, que Freud disse, não, eu não faço assim, eu não mudo o comportamento como eu quero, porque o ser humano, ele age com o subconsciente, como se fosse um oceano. O oceano é o nosso subconsciente e nós somos o naviozinho lá pequenininho. O que estamos fazendo agora? Estamos dizendo, eu sei, conscientemente, eu estou numa live, eu estou assistindo, eu estou aprendendo, mas, na verdade, tem algo que a gente não reconhece porque nós estamos aqui e porque fazemos o que fazemos. Então, veio, né, Freud com essa crítica. Hoje, a ciência também ela passa por sérias modificações. Tem pessoas, tem famílias que têm uma crítica sobre a queda de Skinner. Não cabe mais na sociedade, as coisas mudaram, a moda é outra. Mas o compromisso com o desenvolvimento humano, com o comportamento, é o mesmo, só que os anos vão passando. E aí, quando a gente fala da pessoa no aspecto autista, a coisa mais interessante e difícil é porque cada ser é único. Eu sou diferente de Átila, Átila é diferente Isso. da minha pessoa. Aí eu vou trazer 3 bonequinhos. Esse aqui é um que está no aspecto autista dos meninos, viu? Essa daqui é outra que está no aspecto. Suponhamos que ela tem uma seletividade alimentar, mas ele não, ele tá, come tudo. Mas ele tem uma outra situação, certo? Ele tem uma dificuldade na motricidade, não consegue jogar uma bola. Na atividade física na escola é um problema muito grande. Você está vendo que há prejuízos e essa criança vai apresentar isso desde pequenininha, aí chega um outro com aspectos diferentes também no seu desenvolvimento. Ele está com 5 anos, esse aqui, e não desenvolveu a linguagem. Então, tem alguma situação. Esse é diferente desse, esse é diferente desse, e todos. Todos têm uma situação diferente no aspecto e precisa ser trabalhado. Aí, esse comportamento, essa análise vai ser aplicada na escola, como ele está para ele avançar. Na questão da linguagem, estratégias para que ele possa avançar. Na questão da seletividade alimentar, de sensibilizar, oferecer outros tipos de alimento e comorbidades que existem. Essa aba é comprovada. E a comprovação dela vem do seguinte: se o meu filho está com febre agora, e o seu, conforme o peso dele, ele vai ter a dosagem. O meu tem uma idade com o peso, tem que ser 7 ml e meio, vamos supor de dipirona, para quem não tem alergia a dipirona. Outra criança, 2 ml e meio, mas o mais interessante disso tudo, se eu tiver esse medicamento, se só tiver 1 ml, a febre é controlada? Não. Não. Tem que ser. E a ciência ABA, ela traz essa questão do tempo, que precisa de muitas horas de intervenção. Porque ele não tem aquela sensibilidade para fixar o olhar, ele não vai aprender. A porta do aprendizado está no olhar, na troca, no ver, ó, a minha musculatura. Então, o que é interessante para algumas pessoas no aspecto autista são os objetos, não a pessoa. Se levanta horas e horas, mas não tem que ser cansativo. Algumas pessoas têm a oportunidade de ter uma aba
naturalista. Parece muito com o ambiente de casa, parece muito com o ambiente escolar. É por isso que há uma crítica hoje sobre aba mesinha. Só ficar numa mesa por 6 meses, um dia os brinquedos esgotam. Por isso que tem que parecer com a casa. Por isso que a terapeuta tem que ir no parque, a terapeuta vai ao cinema, a terapeuta vai à igreja, nos ambientes que essa pessoa atua, precisa atuar. E por que muitas horas? E também, Mônica, tem outra questão que é assim, nós não somos apenas o fenótipo, né? Que é aquilo que a gente expressa. O ser humano em si, né? Ele é o resultado do genótipo, que é a nossa carga genética, aquilo que nós carregamos, mas também o ambiente. Então, se eu não me atentar para o ambiente que essa criança está inserido, óbvio, não vai ter técnica que vai resolver. Porque eu preciso, sim, relacionar a característica que a criança traz, mas também o ambiente que ela vai estar sendo inserida, para que esse ambiente, né, ele possa justamente também ser um mecanismo facilitador desse processo de modulação do autismo, que a gente não vai curar, né? É importante, a gente não vai curar o autismo, mas a ideia é controlar, é fazer com que essa criança, porque o fato da criança ser atípica não quer dizer que ela não precise de limites, né? Tem que deixar isso muito claro, tá? Porque às vezes a pessoa acha, o menino não é atípico, vamos deixar o menino derrubar o prédio. Também não é assim, gente. Tanto a criança atípica quanto a criança atípica, elas precisam ser moduladas, né? E essa modulação realmente vai acontecer, como você falou, por essa repetição, que às vezes para uma criança pode durar um mês e para outra pode durar um ano, né? É bem diferente, né? Esses dois aqui que estão num aspecto autismo, eles podem ter níveis diferentes. Há uma guerra na sociedade por causa desse leve. Essa palavra leve está dando um problema seríssimo. Porque quando fala que é leve, parece que é fácil. Não é fácil. A questão comportamental, a gente quer que as nossas crianças, os nossos filhos avancem. E a gente faz uma comparação. A gente compara. Entrou naquela escala de comparação e não conseguiu perceber algo igualitário, aí tem que procurar um especialista. No Brasil, pela grande maioria das pessoas, pelo SUS, é fácil achar esse tratamento? Não. É uma luta. E nós temos que lutar mesmo, né? Nesse sistema que é contra uma saúde adequada, a gente tem que lutar. Alguns conseguem e outros fazem um esforço para fazer tratamentos particulares. São caros. E algo interessante de tudo é que qualquer terapia é para ela ser superada. Não é para ficar 10 anos na terapia, ninguém aguenta isso. Depois de um período, o terapeuta não se torna mais necessário. Aquele ser vai precisar de outras melhorias, outros tipos de tratamento. Então, comprovado cientificamente, melhora, o ser desenvolve, mas é por um período. Depois, ele vê outro. Por isso que é importante a garantia do direito, a garantia da questão financeira para essa criança, para esse adolescente, esse adulto, poder pagar, porque pelo SUS é muito complicado. Para ele poder pagar uma atividade motora, para ele poder pagar uma terapia, né? E aí a terapia, quando ela é feita com a criança até 3 anos, por exemplo, que não fala, essa criança tem uma probabilidade de falar. O terapeuta não garante. O terapeuta vai trabalhar para, né? Mas com vários estímulos, repetições, compromisso e ética, ele é capaz de avançar. Na terapia não existe eu comparar os autistas. Na terapia não existe eu comparar Maria com Helena da escola dela. Na terapia ABA, observa, avalia, aplica e compara a criança com a criança. Ela avançou, é sobre ela e ela. Ele avançou, é sobre ele e ele. Beleza.
assim, nesse englobar, né? Porque tudo isso desgasta a educação, a orientação. Eu vejo um desgaste muito grande entre terapeutas, entre as mães atípicas, né? Eu gostaria que você direcionasse, assim, como a própria pessoa que está envolvida, toda a família, porque quando uma pessoa tem um laudo, e envolve mais ou menos umas 10 pessoas, professores, avô, avó, a tia, fica, né? Engloba várias pessoas. Como essas pessoas que lidam com esse transtorno poderiam fazer para dar uma respirada, para não se cobrar tanto, para conseguir, né, ser um ser que vá somar para o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, daquele homem. Opa. Então, primeiro ponto é porque, assim, normalmente quando os pais, né, especialmente a mãe, ela recebe esse laudo, ela vive o que é chamado na psicologia do luto do filho vivo, né? Porque nenhuma mãe, por mais que ela tenha, ela não vai manter esse amor, né? Isso é fato. Mas nenhuma mãe espera, né, que o filho ele venha com qualquer alteração, né? A mãe ela projeta naquele ser que está sendo ali sendo gerado dentro do seu ventre, saúde, que a criança, né, venha na perfeita paz. Então, o primeiro ponto é esse pai e essa mãe não se sentirem culpados por isso. Por que eu falo sobre esse aspecto? Eu tive uma aluna no curso de psicologia há um certo tempo, em que ela teve o primeiro filho, veio autista, e o segundo filho também veio autista, porque normalmente, quando a primeira gestação a criança vem autista, há uma probabilidade de 50% do segundo filho também vir autista. Né? Isso é fato. E ela disse que começou a se culpar por isso. Ela começou a achar que os filhos tinham vindo daquela forma porque foi por causa dela. Né? Ela foi a responsável pelas crianças virem daquela forma. E para ela o impacto maior foi justamente quando ela ia matricular os filhos e as escolas diziam que não tinha vaga para o dela. Mas quando uma outra colega ligava e a criança era atípica, tinha vaga para essa outra criança. Então, há uma questão muito grande, né? Apesar de hoje a sociedade ela está se abrindo mais para esse aspecto da inclusão social. E aí aqui eu abro um ponto que a ideia da inclusão social não é o tornar um ambiente igualitário a todos. Porque eu posso muito bem, por exemplo, eu sou alta. Eu posso pegar uma banqueta, colocar para que eu possa ficar mais elevada e colocar essa mesma banqueta para uma pessoa que tem uma estatura menor que a minha e vou dizer, mas eu estou tratando todo mundo de forma igualitária. A ideia não é igualdade. A ideia é equidade. É eu tratar os desiguais na sua desigualdade para que eles possam se sentir inclusos. Então, por exemplo, você colocar, né, em uma sala de aula 30 crianças típicas e 2 ou 3 crianças atípicas, eles dizem, mas pelo menos eu botei numa escola regular. Mas eu não dou suporte para o professor, porque o professor, por exemplo, ele não é preparado na faculdade para poder lidar com criança atípica. Eu, particularmente, eu não fui. Eu fiz a especialização em neuropsicologia, porque eu comecei a ter alunos com essas situações e eu não sabia como lidar. Eu não sabia realmente como trabalhar com pessoas com TDAH, com dislexia, né? Eu já tive alunos autistas, com deficiência visual, e realmente eu não sabia, né? Por mais que eu tivesse vindo da UFBA, mas a UFBA não me preparou, né, para estar lidando com essa situação. Então, muitas vezes, pega esse professor que tem uma carga horária absurda, coloca esses alunos ali dentro e diz, tome conta aí. E aí, muitas vezes, muitas vezes quem tem a visão da atipia da criança é o professor. Aí, às vezes, ele vem com toda calma para poder explicitar aos pais a situação do filho e os pais não aceitam. Né? Porque ainda tem esse aspecto de muitos pais, não, meu filho não tem problema não, meu filho é ótimo, e o pai sabe, pai e mãe sabem o filho que tem dentro de casa, mas ele não aceita e acaba dificultando o tratamento do filho,
acaba dificultando esse acompanhamento. Então, o importante, né, e aqui eu não falo só na questão do transtorno do espectro autista, eu me refiro a qualquer situação que venha nos tirar do prumo, né? Seja um laudo médico associado a um fato um fato oncológico, né? Uma situação hoje em dia, né, que tem aumentado muito as questões demenciais. O primeiro ponto, eu preciso compreender que aquele laudo não é a minha vida, né? Ela não vai resumir a minha vida. Para quem acredita em Deus, é super importante eu compreender, olha, se Deus não quiser me mudar aquela situação, ele vai me mudar dentro da situação, porque muitas vezes as adversidades, elas sobrevêm, né, para nós, não é para poder como é que eu posso dizer? Não é para nos tirar do prumo, mas é para nós compreendermos que a nossa força, ela está muito aquém de nós, ela está em Cristo. Então, um pai e uma mãe, eles precisam realmente de um suporte muito forte, porque deve ser realmente muito delicado, né, receber um laudo de que a pessoa muitas vezes não espera. Então, é super importante que as escolas, elas respeitem esse momento da mãe, né? Porque você chegar para uma mãe e dizer que não tem vaga para o filho dela e a outra criança que está ali na frente, que é típica, ela ser aceita na escola, isso para a mãe é como se fosse um tapa, né? Porque ela vai dizer, poxa, por que meu filho não pode ficar aqui? Né? Por que meu filho não pode estar junto com as outras crianças? Então, eu acho que na realidade, a sociedade, a escola em si, ela não foi preparada ainda para receber essas crianças. Foi simplesmente colocou lá, vamos aqui inserir os atípicos e tá tudo certo. Igual as cotas, né? Eu super sou a favor das cotas raciais, porque eu acho que tem que ter realmente retratação histórica. Só que as escolas, elas também precisam ser reestruturadas. Não adianta eu colocar uma cota racial para o aluno entrar na UFBA, na USP, na Unicamp, se o menino só tem aula segunda e terça. Quarta, quinta e sexta, o menino vai fazer cultura. Tamo aqui, meu filho, vamos brincar de Bob Goods, vamos brincar de capoeira, vamos brincar de não sei o quê, e eu não ensino essa criança, esse adolescente a interpretar texto, eu não ensino esse menino a fazer cálculo, eu não ensino esse menino a fazer uma análise. Não, mas você tem cota racial. Pronto, vá lá, faça concurso, entre, porque você já tem as cotas. Porque a cota não vai colocar a pessoa lá dentro. Então, antes de eu fazer uma inclusão social, antes de eu querer fazer retratação histórica, eu tenho que fazer uma reestruturação da sociedade. Porque a sociedade hoje, ela ainda é muito preconceituosa. Chega uma criança, uma mãe, com a criança com aquele cordão de girassol, com aquele outro cordãozinho lilás, que é da fibromialgia. E tem gente ainda no ônibus que finge que está dormindo. Ah, eu trabalhei o dia todo, eu não vou levantar daqui não, porque esse menino forte como o quê, ele que fica em pé. Porque não é na minha casa. Porque se fosse na minha casa, eu queria derrubar o ônibus para poder meu filho sentar. Então, infelizmente, hoje, a sociedade ainda, ela é hipócrita. Ela diz que aceita essas crianças, mas no primeiro dia que bota uma criança dessa típica com um filho, olha, não fique perto de fulano não, viu? Eu não quero você conversando com aquele coleguinha. Tá ouvindo, fulano? Não quero. Fique pra cá, deixa ele lá com a pró, que a pró resolve. Eu já ensino meu filho a ser discriminatório, a ser uma criança preconceituosa. Então, é necessário hoje fazer uma reestruturação da nossa mente. Né? A ideia da metamorfose, né, da borboleta. Então, se eu não mudar o meu comportamento, eu posso botar a escola mais inclusiva de todas, mas vai continuar o menino sofrendo bullying, vai continuar as crianças abusando do coleguinha porque não entende que aquele coleguinha é diferente. Então, antes de querer fazer com que o professor, né, ou com que o pai e a mãe, coitados, né, tome aquilo tudo e diga, tá tudo lindo, é lindo o teu menino autista, é lindo o teu menino com TOD. Antes de querer fazer esse mundo de Peter Pan,
né? Vamos preparar a sociedade para aceitar realmente essas crianças, né? Vamos preparar as escolas, preparar pessoas que auxiliam o professor, porque não tem cabimento um professor com 20 crianças e ainda ter que lidar com crianças que são atípicas, que requer muito mais atenção, que requer muito mais esforço, e aí aquele professor sai dali, vai para outra instituição, às vezes está em 2, 3 locais diferentes. Então não tem como fazer dessa forma, porque aí vai todo mundo entrar em burnout, né? Vai todo mundo daqui um dia, é sério, o CAPES daqui um dia vai ficar superlotado de pessoas da área de educação, porque estão colocando um peso sobre a educação que na realidade não é sobre a gente. O nosso papel ali é ensinar ou português, ou matemática, ou sei lá, né, história. Mas o professor hoje é o quê? O professor hoje é terapeuta, o professor hoje é neuropsicólogo, o professor hoje é pai, para poder ensinar o menino a dar bom dia, boa tarde, boa noite. O professor, hoje em dia, é médico, né? Porque tem que saber se o menino está com febre, se o menino está gripado. Gente, pelo amor de Deus, é muita função para um salário só, como diz meu sobrinho Caleb, para um dinheiro só, entendeu? Então, acho que precisa desse cuidado, sabe? A gente está terminando aqui com uma infinidade de outras possibilidades para a gente se encontrar de novo. Eu quero agradecer. Essa questão da inclusão é muito importante a gente debater. Que Deus abençoe seus passos, Amém. seu futuro, e o desejo do seu coração ele venha a cumprir segundo a vontade dele. Verdade. E que essa abençoe muitas famílias. E eu agradeço sua disponibilidade. Desgastou aí os neurônios, mas por um bom tempo. Já vai cair. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Depois eu mando para você. Beijo. Beijo.